Era uma vez, em um mundo governado pela cultivação, a habilidade de Jack era a mais poderosa de todas para aprender o básico, pois era complicada por si só. No entanto, a coisa mais difícil era nascer com o dom inato no corpo para forjá-la. O grande mestre era o seu fundador, e mais de 1000 anos haviam se passado sem que ninguém aprendesse o seu legado, até que nosso protagonista nasceu, o único praticante puro de Jean. Após muitos feitiços, espadas e várias relíquias, eles tinham em abundância e desde tenra idade, ficou claro que seu grupo era um dos mais fortes, digno de ostentar o número 1 diante de seu título. Foi então que um dia ele decidiu testar os limites de suas habilidades, tentando quebrar a barreira para o próximo universo. E foi quando uma sombra apareceu no céu. Ele ouviu a mulher sussurrar seu feitiço enquanto um talismã se acendeu em suas mãos. Quando ele o lançou ao céu e o fez retornar à terra, caindo sobre nosso protagonista, a montanha o acompanhou. Long Shulong sentiu um rompimento externo, mas antes de pensar no motivo, a mestra Feijão deixou o solo e tentou cumprimentá-lo naturalmente. No entanto, ela juntou as mãos, formando 3 pares de braços atrás das costas, que ela ordenou que descessem e atingissem o rapaz. Ele foi arremessado para longe da montanha, e ela percebeu que sua túnica protetora também estava rasgada. Ela correu em direção ao protagonista, muito preocupada, mas no momento em que recebeu uma resposta, ele formou um selo divino ao seu redor e começou a ficar assustado. Ele apenas sorriu, satisfeito, sabendo que o garoto não tinha mais como escapar pelos céus. A pequena figura de Yuzu fez-se notar, dizendo que somente o selo pararia. Ele umedeceu as costas de sua mão, apreciando a viscosidade nela, que enviou seu veneno para a frente do protagonista. Espalhou-se rapidamente por quase metade de seu rosto. Quando Mubai exclamou que o veneno também não funcionaria, pois ele conseguirá controlá-lo rapidamente. Nosso protagonista ficou cada vez mais preocupado por causa da presença das garotas, mas não pôde dizer nada quando Mubai ordenou que sua espada caísse sobre a cabeça do lobo, criando uma grande explosão no ambiente. Talvez o protagonista não fosse tão ruim, ele simplesmente ainda não entendia o que estava acontecendo. Ele havia conseguido se tornar um deus muito jovem, e toda a experiência que teve com armas e coisas do tipo tornaram o homem mais forte do continente. O problema era que os outros homens mais fortes depois dele pareciam ter se unido para eliminá-lo. Então, ele não pôde lutar de volta. Com calma e carisma, ele perguntou por que estavam fazendo isso, pois se era para treinar com ele, ele lhes assegurou que não tinha mais nada a ensinar. Foi quando as 5 mulheres se revezaram perguntando qual delas ele gostava. Ele provavelmente enlouqueceu completamente com essa pergunta, e só a raiva do lobo faria reclamar com seu mestre por não ter dito isso antes de dominar o Yang puro, chegando ao ponto de dizer que ele a abandonaria. Mas o homem lhe disse que isso não era mais possível, ganhando mais um par de chutes. Era um grande incômodo para ele, pois era verdade que ele tinha características físicas muito invejáveis para qualquer deus, e havia muitas mulheres que tentavam se aproximar dele. Provavelmente ele tinha uma coleção de bolsas de seda que eram como talismãs de amor. Infelizmente, toda vez que ele tentava se aproximar das garotas, acabava vomitando. Basicamente, ele queria ter um relacionamento perfeito, mas teve que desistir completamente de sua masculinidade e ser virgem pelo resto da vida. Voltando ao presente, ele estava tentando fazer as garotas raciocinarem adequadamente sobre suas realizações e o quão insignificante era tê-las. O casal Mubai explicou que estavam apaixonados por ele, e Fai, que estava sendo cruel, afirmou que o faria seu. Talvez ele apenas quisesse se divertir mais, e Xiao Yui tinha certeza de que Lu não poderia escapar de seu destino. Ele admitiu a si mesmo que realmente queria todas elas, mas sua realidade o limitava. Ele pensou que a opção correta era escolher apenas uma delas, mas talvez isso fizesse as outras 4 se unirem para eliminá-lo. Rejeitá-las todas parecia indicar o mesmo fim, então Shao saltou para apressar o homem. Moron lembrou-o de que havia perdido suas espadas e seu manto protetor não tinha saída. Ele apenas ouviu, dando-lhe a razão de que não tinha para onde correr, mas suas próprias respostas foram contraditas por seu sorriso cheio de segurança, explicando que derrotar quem lhes ensinou tudo o que sabiam seria mais difícil do que isso. De repente, as nuvens no céu se abriram, assustando as garotas, até que um grande raio de ascensão cercou o corpo do nosso protagonista, que se deixou levar pela luz e pela energia, recitando seu último feitiço para desaparecer. Então,
Ele não tinha uma fuga real, só tinha a opção de ascender aos céus. O último passo para alcançar a imortalidade em seu caminho. O protagonista não pôde deixar de se perguntar se o que viveu naquela vida valeu a pena. Ele lutou pelo seu grupo até se tornar o número 1. Fez muitos inimigos ao redor do mundo até salvar aqueles do grupo do demônio. Cuidou de grandes bestas primitivas e aprimorou suas habilidades em feitiçaria, esgrima e medicina. Talvez tenha conseguido enganar muitos, mas não conseguia se enganar dizendo que não se importava em ter um relacionamento. Em resumo, ele não podia fazer mais nada além de ver o que a vida tinha a oferecer. Agora que tinha ascendido, ele se despediu de todas aquelas belas mulheres. Ou pelo menos foi o que ele fez. Há alguns momentos, quando ele sentiu um olhar familiar, ele viu que elas haviam decidido segui-lo e ascender com ele, para onde quer que ele estivesse indo após a pequena jornada. Vamos dizer que assim, nosso protagonista acorda de um salto, tentando entender onde estava, algo normal para a morada dos deuses. Ele também medita um pouco e percebe que suas habilidades desapareceram, como se estivesse começando do zero. Ele ouve um pequeno barulho e vira a cabeça na direção do som. Ele vê uma bela elfa descansando ao seu lado, e a beleza da jovem mulher o deslumbra. Sua ansiedade o faz analisar rapidamente as garotas de todos os ângulos possíveis, até que ele desiste e pensa no que será de sua vida agora. Era uma pena que, com suas habilidades, ele não pudesse ter um relacionamento normal, mas era a verdade que ele não tinha mais restrições. E, obviamente, ele não pôde deixar de fantasiar sobre isso, mas naquele momento ele se lembrou de que era um cavalheiro. Se algo acontecesse, ele se apaixonaria lentamente. Ele era jovem e jurava amor eterno, mas entre todas as suas loucuras, uma sombra aparece. Era a elfa que acabará de acordar, e seu rosto não parecia muito feliz. Poucos momentos depois, a elfa o amarra a uma árvore, enquanto as outras gritam para que o garoto seja levado para o outro mundo. Isso durou apenas até uma jovem apontar como ele era bonito. O que era isso? E todas mudaram de ideia sobre o assunto. Se antes ele estava confuso, agora com todas essas garotas, ele se sentiu mais seguro de que estava no mundo dos imortais. Segundos depois, outra voz é notada na cena e pergunta a Luna sobre o garoto. Assim que Luna foi capturada, ela falou com o bandido que estava preso, mas assim que a professora elfa notou sua atratividade, ela se voltou para Luna exigindo que ele fosse libertado. Até planejaram deixá-lo descansar em seu quarto como convidado de honra, devido à insistência de Luna de que ele era o vilão. Ela entendia que o garoto parecia ter se infiltrado no quarto de Luna depois de lançar um olhar ao garoto. Ela busca a opinião das outras, que votam para deixá-lo livre apenas porque ele era atraente. A professora concorda com a decisão, enquanto Luna tenta entender o que aconteceu. A professora enviou o garoto para o seu quarto e pediu desculpas pelo tratamento que ele recebeu antes, até convidá-lo a descansar como ele quisesse em sua casa. Mas ele não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável com a ousadia da mulher. O protagonista lhe diz que preferiria ver o lugar, mas a conversa é interrompida por uma sombra. Era a elfa que havia acabado de acordar, e seu rosto não parecia muito feliz. Em breve, a história termina com a professora se lançando sobre ele, enchendo-o de beijo. Até que Luna entra na sala como se nada tivesse acontecido, a professora se vira para ela, que lhe diz que os orcs começaram a se mover em direção à sua posição em uma vasta, onde ele está baixo e começa a bater nele enquanto lhe diz. Pede à professora que vá e prepare seu equipamento lunar lá, porque suas suspeitas de que Lu tinha algo a ver com o ataque continuavam a ventilar sua raiva contra ele até que ele se acalmasse, e a professora perguntou ao viajante se ele poderia ajudá-los contra seu inimigo natural. Os orcs eram muito superiores a eles. Mas primeiro a professora queria contar porque eles não podiam vencê-los há muito tempo. Havia dois nobres deuses, a deusa da lua Bin e a deusa da terra Saiton. Eram ambas boas amigas que costumavam brincar na floresta até encontrarem um picles na grama e perguntarem a ela se ela o pegou, porque ela não tinha cuidado de suas coisas. Ao que ela se sentiu ofendida pela falsa acusação em um mal-entendido que terminou em uma grande discussão que as fez lutar ao ponto de se tornarem inimigas bem aqui em toda essa situação. Quando dividiram seus caminhos, os elfos nasceram da deusa da lua e ela entendeu que os orcs da deusa da terra, os orcs eram descendentes desse picles encharcado. Então ela decidiu não entrar muito mais na estranha história evolutiva deles, e a professora explica que passou toda a vida sob a sombra dos orcs maus. Toda vez que um deles se aproximava, ela só ficava vermelha e perdia a vontade. Embora ela sentisse isso,
ela entendeu sua história. Ela ainda não sabia por que a professora havia se apegado a ele tão rapidamente. O elfo explicou que era por causa da profecia sobre um jovem viajante que viria para dissipar os males que cercavam sua cidade. Por isso ela estava tão atenta a ele enquanto a professora continuava a elogiar o protagonista. Tirando o livro dele, então ele só queria dar sentido ao destino que o aguardava. Ele acreditava que talvez fosse uma oportunidade vital para ele e para muitos outros seres anteriores. Então ele decidiu aceitar a missão. A professora demorou um pouco para se aproximar e agradecer, oferecendo-lhe belas cartas de elfo. A emoção quase não pode ser contida e ele pede que alguém seja enviado imediatamente para seu quarto, mas só consegue ganhar outro golpe de Luna, decidindo deixar isso para outra hora. Ele pede que eles fiquem sozinhos e começa a verificar suas bases internas. Aparentemente elas permaneceram intactas, estavam apenas vazias, então ele lembrou que poderiam encontrar alguma arma útil e artefato dentro de sua caixa de Coulomb e tirou Guicho com toda a ilusão de encontrar um grande arsenal. Ele coloca a mão no portal para o espaço mágico e tira apenas uma espada comum e um elemento de papel higiênico homem de categoria Claw. Ele não entendeu, não estava aquela espada divina. Sem querer aceitar, ele colocou a mão de volta, tentando encontrar algo melhor, mas percebeu que estava vazio enquanto tentava superar o pânico do momento. Ele sentiu um olhar atrás dele e saiu rapidamente, encontrando Luna espionando através da fase. Ele se liberta explicando que só passou para se certificar de que ele não era um espião dos orcs. A professora os encontra discutindo quando está ocupada com algumas perguntas sobre onde estavam seus bebês, mas a professora parece ter interpretado mal e o carrega pelas pernas, animada para examinar tudo o que aconteceu a seguir. Sua imaginação permanece louca. No dia seguinte, ele encontrou as elfas arqueiras e se sentiu um pouco mais confiante em sua batalha. Não demorou muito para ele montar seu plano simples, é claro, para todos que entenderam. Ele os ajudou a treinar sua própria mira. Mas sim, a lua não tirou os olhos dele por um segundo. Com nosso protagonista bem espancado por suas ações loucas, a noite caiu e ele parabenizou a todos pelo trabalho árduo até propor aos dois melhores ir para o seu quarto para ensiná-los em aulas particulares. Claro, Luna nunca. Um único elfo que não tentará lutar e acabará não conseguindo nada. A cidade foi mergulhada no caos e no medo enquanto o príncipe Orc Suzadar passava entre os belos elfos até capturá-los e entregá-los ao seu povo. As garotas foram forçadas a se curvar diante do príncipe, enquanto os outros gritavam seu nome com orgulho até o fogo pronunciar e uma saraivada de flechas se dirigir a eles. Os elfos aproveitaram a oportunidade para tentar fugir, mas o príncipe ainda estava de pé. Os arqueiros indicaram que deveriam mirar no alvo e continuar atirando nele. Aquele orc parecia ter notado o novo comandante, mas ainda tinha que se concentrar em desviar os ataques. A professora observava a cena dos telhados, esperando ver sua vitória. Quando, por trás dele, as flechas conseguiram perfurá-lo, ele soltou um grande sorriso de satisfação. O príncipe gritou alto, não de dor, mas por causa do quão interessante a situação estava se tornando. Em seguida, ele contraiu os músculos de seu corpo e todas as flechas foram expelidas de seu corpo. Cansado dos brinquedinhos daqueles elfos, o orc ergueu o picles devastador em sua poderosa arma, o que imediatamente os fez cair exaustos e cansados, mal conseguindo se mover. Seus corpos estavam fracos e mal conseguiam segurar a professora, que também não resistiu ao objeto. O príncipe riu tanto, certo de que agora ninguém poderia enfrentá-lo. Ele até agradeceu ao seu pai por tê-lo mandado. Em sua jornada, a professora mal conseguiu cerrar os dentes com raiva e ganhou forças para enfrentar o Orfeu e defender seu povo. Foi então que seu cetro começou a brilhar, e ela pronunciou o feitiço que, com toda a sua força, formou uma grande esfera de nível 6. O príncipe abriu a boca em surpresa, mas ela não sentiu medo desse ataque, porque seu corpo começou a inchar até lançar um raio forte que deixou a professora exausta nos braços de Lou, que a pegou com honra e pediu a ela que descansasse agora e deixasse o resto funcionar. A elfa riu como se tivesse ouvido uma piada, mas ela só se lembrou da recompensa que prometera a ele anteriormente. Encantada com o belo rosto do protagonista, a professora promete cumprir sua palavra, e Lolo deixa no chão e encara o orc, que, ao vê-la, zomba dela. Sua aparência fraca fala calmamente, mencionando que ele será o vencedor. Bem, ele sempre havia estado em tudo. Agora, por causa do orc, seus sonhos de poder ficar com uma garota haviam sido interrompidos por causa dele, então ele não permitiria que isso acontecesse de novo sem a intenção de ouvir. Quando o humano fala mais, o orc lança o ataque sem aviso, mas ele o usa. O raio o pega entre os dedos,
espalhando-o ao redor, deixando o príncipe petrificado. A professora também fica surpresa ao ver o poder dele sem entender como o viajante era mais forte do que ela e sua magia. Isso havia sido possível pelo mesmo homem de papel higiênico que suportava ataques de alto nível. Ele abre a entrada para o seu arsenal, tirando sua espada de mogno. O orc parece muito inseguro que o garoto considere algo com uma simples espada, mas ele empunha sua arma sem medo, com um grande sorriso nos lábios, mencionando o baixo nível do Or. Antes que este pudesse se sentir ofendido, ele move sua arma com um simples corte que apenas selou o fim dele. A professora tentou entender o que essa espada especial poderia ter, mas era difícil de imaginar. Sua verdadeira história e muitos anos haviam se passado desde que um julgamento foi realizado após o mestre da luta celestial Will desafiar nosso protagonista para demonstrar sua força. Ele a usou, procurou a melhor maneira de humilhá-la e fez sua técnica de refinamento para tratar a espada de madeira era claramente a vencedora da competição, porque só deixou seu oponente sem sua arma para poder continuar a luta. Aquele mestre que visualizou a luta podia sentir o poder de refinamento da técnica da espada que se expandiu não apenas uma, mas mais de 9,99 vezes com esse nível de espada. Ele foi capaz de superar o estágio da rocha nascente, embora a princípio tenha sido feito apenas para fazer Shao Yu parecer ridículo. Agora ele havia salvado a própria vida, até que se desfez em suas mãos. Luna olhou um pouco para a cena do nosso. Quando ele ajustou seu sorriso e seu cabelo, elogiando suas conquistas com emoção pela recompensa que ele estava ansioso para receber, podendo evitar descaradamente perguntar à jovem se ela poderia ser uma das 3 donzelas ou talvez apenas escolher ela. Os olhos de Luna se abriram em grande espanto, até que o Or pulou nas costas do protagonista, soltando um rugido de raiva. Depois de ter recebido danos críticos, o Oca ativou seu estado de fúria. Ele viu o que um monstro estava fazendo nas proximidades. Ele estava muito agressivo. Por um tempo, ele viu o ataque se dirigir diretamente a ele, mas ela não tinha mais recursos para assumir. Quase sem pensar, o ataque empurrou Luna, sentindo uma grande necessidade de pelo menos salvá-la por ser tão familiar para ela. Foi então que Luna murmurou entre os dentes, "Que tolo!" e formou um losango com os dedos, o que fez os céus escurecerem e relâmpagos caírem diretamente sobre o orc até ele se transformar em cinzas. O poder dos 5 trovões a conhecia, e ele se voltou para ela, começando a mudar a cor de seu cabelo e suas roupas. A lua era, na verdade, Shao. Então ele não sabia gritar de empolgação ou medo quando descobriu quem ele era o tempo todo. Bem, ele mal se lembrava de que as meninas também acendiam. Shao olhou para ele com suspeita e perguntou se era verdade que o grande mestre Jane havia perdido todo o seu poder e habilidades, mas ele pede a ela para chamá-lo apenas pelo nome. Mas então a garota bate entre as pernas um tanto desapontada, mas apesar disso, Shao Yu se sentiu muito feliz por estar no mundo imortal com ele. Bem, sua expressão parecia mais furiosa, mas suas bochechas vermelhas a denunciaram quando ela não recebeu uma resposta às suas palavras. Adeus, infla as bochechas com aborrecimento, começando a jogar em seu rosto cada frase de flerte que ele havia dito às elfas enquanto ao mesmo tempo lançava um raio que Lou desviava com dificuldade até se ver preso contra a parede, apontando com irritação por ter suas habilidades quase intactas. Mas Shao Yu demonstra seu poder sobre ele, indicando que ele não tinha direito de apontar o dedo para ela após a conversa amigável sobre sua reunião. Ela havia dito a ele que estava lá por 3 meses e agora estava no estágio da alma nascente. Um deles estava errado. Ao perguntar se ele estava usando a flor d'água e o espelho de Luna para alterar sua aparência e reescrever sua própria consciência como se ele nunca tivesse sido Shao Yu, mas Luna. Ele entende que também expandiu a técnica da borboleta dos sonhos para manter sua consciência principal oculta, o que significava que ele teria condições de recuperá-la. A Deus explica que deveria haver um perigo real ou um cultivador como ela. Parecia um nervoso com uma ideia confusa que sabia que era melhor apenas guardá-la para si mesmo. Caso contrário, ele queria receber outra surra da jovem. Ambos passaram a noite na estalagem que lhes foi designada, quando uma reunião é convocada novamente com a professora, que estava profundamente grata por Luna ter vindo a vê-la salva da desgraça de sua raça. Sua profecia havia se cumprido e ela sabia que deveriam deixar a Deus,
Pediu à elfa que guardasse seu segredo pelo resto da vida e foi então que ele se lembrou de que tinha que ter visto alguma coisa saindo rapidamente na direção onde a luta ocorreu. Seu rosto estava assustado quando viu apenas um monte de carvão transformado em cinzas sem uma arma. Seu equipamento que ele pode recuperar foi então que conseguiu ver um par de flechas e eles se apressaram a desenterrar os tesouros, ficando de lado quando viram aqueles tesouros de nível que sobreviveram a isso. Havia algo comprido e grosso, cinza ao lado de outro par redondo, cinza de cor, com raiva e nojo. Lou bateu nessas coisas quando sentiu um golpe um pouco diferente. Foi quando ele encontrou um tesouro de nível. Esse artefato queria que as elfas caíssem, então ele não podia mais esconder seu sorriso travesso e secretamente manteve o objeto em suas roupas, virando-se para Xiaoyu para distraí-la, culpando-a por ter queimado tudo. Ele correu rapidamente para a professora elfa para testar seu novo dispositivo, deixando-a quase desmaiada, feliz por ver que funcionou. Ela apenas foi feliz de volta para sua cabine para descansar. No dia seguinte, Lu e Xiao se despedem de todas as garotas que se sentiram um pouco tristes que aquele garoto bonito não podia mais ficar com elas. Cuidadosamente, ele se dirige à professora, perguntando sobre suas empregadas pendentes, quando um golpe atinge sua cabeça, e ela agradece à professora por sua grande bondade. Nesse momento, a garota pede um momento e pega a mão do protagonista, deixando um beijo em sua bochecha como despedida e agradecimento, o que só deixa Xiaoyu chateado. O objetivo lançou olhares sedutores que ele não podia ignorar, mas lhe custaram caro. Assim, ele encerrou a conversa e saiu dali. Poucos segundos depois, houve uma forte luz na sala da Vila dos Elfos, até que uma grande porta dourada apareceu, de onde emergiu uma figura sagrada e pura. O cavaleiro do Papa Azul imediatamente se curvou para ele, um tanto nervoso por não saber por que sua visita havia ocorrido. Azura comenta que eles o informaram sobre a invasão dos orcs e a professora diz que o viajante pareceu a tempo de salvá-los. A companheira de Azura analisou as cinzas do orc sem encontrar vestígios de mana ou poder. Alguns semideuses não conseguiam entender o que havia acontecido, mas não incomodariam as garotas com mais perguntas. Ambas as mulheres se viraram para sair, quando Azul lhes vira seu seguidor para ordenar que ela vá procurar aquele bravo viajante e o traga vivo para ela. A cavaleira tira o capuz porque Líbia obedeceria a cada ordem e comandava todas elas. Nas redondezas da cidade, adeus. Ele caminhava com aborrecimento, mesmo que tivesse acabado em um mundo totalmente desconhecido. Depois, ele também percebeu, mas não se importou, porque precisava recuperar suas habilidades novamente. Seria muito mais fácil. Então ele lhe perguntou com suspeita quando ele obteve uma base espiritual, ao que o baixo explicou o que ele fez com ela no dia anterior. Ele só precisava saber a técnica mais eficiente para reconstruir sua base. Adeus. Ficou impressionado com sua habilidade. Então ele continuou falando e explicando que ele tinha mais memórias do grande esforço que levou para voltar ao seu antigo nível depois de contar mais uma vez a mesma história de que teve que enfrentar um grande perigo para despertar seu verdadeiro potencial. Zeu tenta silenciá-lo, cansado da mesma história antiga, já que ninguém estava interessado naquela história. O único conselho que a jovem poderia dar a ele era começar a trabalhar em casa para ganhar recompensas se livrando de monstros. Ele sabia que, com seu mesmo termo, alguém usava suas armas para libertar o mundo do mal, e ele só precisava cuidar dos monstros para ganhar recompensas e reputação até se tornar digno da admiração dos outros. Os benefícios eram tantos que, apenas de pensar nisso, ele entendia que era o que queria fazer a partir de agora. Adeus então se dirige à guilda próxima à cidade de D, mas o que nenhum dos dois rapazes sabia era que eles estavam sendo observados por Líbia de um penhasco nas proximidades. Já na cidade de Feno, uma jovem com orelhas de coelho recebe o casal, mas assim que ela vê o protagonista, ela não consegue deixar de se sentir grata ao universo por lhe dar esse privilégio. Como Xiao me pareceria com aquele traje? Bem, muito bem. Mas sua punição por esses pensamentos era querer que ele tivesse a cabeça cortada no chão. Enquanto ela perguntava como eles se registraram na guilda, o procedimento era realmente simples, mas para sua primeira missão, eles tinham que cuidar de uma videira mística, apenas a imagem do monstro e o que ele poderia fazer com Xiaoyu fazer tudo o que ele quisesse. No final, ele estava na guilda, uma pobre idade em apuros enquanto eles lutavam. Líbia anotava tudo o que via em seu diário, e até agora, Lon não parecia o herói que ele havia chamado de volta na guilda. Pediu-lhe para ser designada uma missão mais simples até que ele pudesse melhorar. Quando recebeu um sinal para a captura de uma lesma com muito mais segurança,
Ele avançou vigorosamente pela floresta em busca de uma surpresa quando começou a tremer nervosamente ao ver o monstro pegajoso em seu medo. Então ele aprendeu uma nova faceta dela e a deixou simplesmente encantado. Ele não conseguia se conter, dizendo quanto ela parecia fofa em sua faceta mais fraca, envergonhando-se. Adeus, Julie, sozinha. Ele olhou para longe e apontou com irritação para a lesma por ter incomodado Xiaoyu, preparando-se em uma posição de ataque quando a lesma começou a se mover, gerando um redemoinho que tomou a forma de uma garota baixa e Xiaoyu ficaram petrificados. Mais do que tudo porque a lesma parecia não entender o conceito de roupas. Xiaoyu pensou em como ele poderia entender como aquele garoto fraco poderia ter derrotado o príncipe dos orcs de volta na guilda. Baixo arrumou o cabelo pela milésima vez, tentando entender por que a Deus o tratou assim agora que ele era superior a ele. Ele lembra de seu grande titã escondido e planeja sua vingança com grande ternura. Ele chama sua atenção, querendo pedir que ele o ajudasse a estudar a técnica que o fez mudar de aparência no início. Xiaoyu o rejeita, enviando-o criar sozinho até que o lobo chama de senpai e ele acaba aceitando alguns conselhos. Foi quando Shao retorna. Pegar aquela forma élfica e, enquanto orienta Lou, que de repente tira seu artefato que faz Shao corar, ficar nervoso e amaldiçoá-lo. Não apenas ele queria pedir a ele para não ficar bravo, muito menos que o bateria. E, por último, ele o chamou de irmão. Shao recusou-se a responder às suas palavras, quando descuidadamente deixa a arma cair, que se parte ao meio com medo. Ele a pega lentamente e guarda tudo, parabenizando Xiaoyu por seu trabalho árduo, com o que sai do lugar o mais rápido que pode. Shao Juno não ficou aborrecido nem por um segundo. Bem, na realidade, ele estava irritado apenas porque o baixo não lhe disse diretamente. Assim que a noite caiu, ele acabou saindo para completar uma missão para derrotar um dragão de rank lendário. Aparentemente então ele tinha encontrado suas espadas imortais. Sua tarefa era conquistar seu poder o mais rápido possível. Ele mal saiu da caverna. Seu rosto mudou e Líbia, que não o perdeu de vista, não entendeu como ele saiu da caverna do dragão vivo. Enfim, ela se concentrou em fazer seu trabalho até que alguém falou atrás dela. Ela se virou com irritação para saber quem era quando ela ficou surpresa ao ver uma súcubo se aproximando lentamente com seu machado na mão, fazendo-a perceber que também poderia segui-la. Seu irmão, e ambas as mulheres acabaram em uma batalha para saber quem ficaria com o garoto para seus próprios propósitos. O cubo foi quem atacou com seu machado quando estava indo. Ele o arrancou com um feitiço, puxou sua espada e devolveu o ataque em nome dos Cavaleiros da Santa Sé, mas não conseguiu nada quando sua espada ficou presa no feitiço da súcubo, que em um último movimento jogou Líbia do penhasco. A súcubo tinha vencido, mas sua marca estava começando a brilhar porque ela usou muita magia. Enquanto isso, com Xiaoyu ainda na guilda, a recepcionista começou a anunciar uma nova missão para capturar uma súcubo. Adeus, parecia perdido em seus pensamentos, e a mulher coelho se aproximou dela para mostrar o cartaz e a recompensa, mas assim que ela viu a imagem, ela não pôde deixar de pular, reconhecendo Junho, imediatamente aceitando a missão. Enquanto isso, nosso portal encontrou Líbia, desmaiada em seus olhos. Ela tinha uma certa semelhança com John, mas ela sabia que o verdadeiro a vencia em outros aspectos. O físico aproximou a mão para verificar se ela ainda estava respirando, então a puxou de volta para a caverna e de repente a energia começou a passar. Líbia começou a acordar devido à sensação de qualidade quando percebeu que era responsável por um momento. Líbia tremeu um pouco até que Lola a acalmou, explicando que estava apenas usando sua energia espiritual para ajudá-la com as feridas internas de seu corpo. Ela também se desculpou por suas roupas, mas teria sido queimada se as tivesse deixado. Ele tentou fazer com que eles soubessem que tinha outra intenção, mas Libby entrou em pânico e pulou para longe do protagonista até parar e voltar para o garoto, perguntando sobre suas roupas, sem conseguir olhá-las diretamente. O duplo explicou que ele não. Então ele entendeu a forma de suas roupas e ficou um pouco arruinado, entre envergonhada e irritada. Líbia começou a bater no protagonista até perceber que era uma má ideia. Depois de se cobrir novamente e virar as costas para o garoto, ela deixou claro que pagaria caro por isso. Um pequeno portal baixo conseguiu pegar algumas roupas para oferecer a ela, mas quando viu que nenhuma delas a convenceu, ele queria deixá-la em paz até que ela o deteve, escolhendo o vestido rosa. Ele pensou que talvez pudesse usá-lo, mas é claro que isso não aconteceu. Líbia tinha todo o tempo do mundo até finalmente dizer a ele que estava tudo bem. O protagonista suspirou e finalmente voltou à forma de lenda, que pediu a ele para não ter ideias estranhas,
cansada de fazer tudo sozinha. Ele explicou a ela mais uma vez que estava tentando curá-la, mas mais uma vez ela falou sobre como cavaleira, ela estava protegida por Deus, e se precisasse tirar qualquer peça de roupa, ela estava disposta a se comprometer com ele. Enquanto isso, na cidade de Junho, tinha terminado de extrair a energia de uma mulher, deixando sua marca em Supechame. No caso de Xiao Yu, estava se preparando para sair e encontrar o protagonista para ajudá-lo a encontrar Juno. Ambas as garotas, ao mesmo tempo, pronunciaram seu feitiço para encontrá-lo rapidamente de volta na caverna. Libya explicou as leis de sua religião, mas o protagonista a interrompeu. Ele pensou por alguns segundos até aceitar e explicar a Libya o procedimento para curá-la. Embora a garota estivesse perdida em seus pensamentos, sentindo-se culpada pelo que estava fazendo, ela então ouviu o baixo dizendo para ela se virar. Ele explicou que o protagonista iria machucá-la um pouco. Ele começou a esfregar as costas dela quando ela começou a se sentir estranhamente irritada. Em seguida, ele percebeu que ela não o ouvirá de todo e explicou que era necessário para ajudá-la, sem outra escolha. Desencantada, ela se deixou levar e se distraiu contando mais sobre o Deus a quem o Papa e porta-voz do mundo em que viviam. Embora sem muito interesse nobre, ele continuou o tópico, comentando que em seu mundo o assunto da religião geralmente era tratado de maneira diferente. Em vez de adorar os deuses, eles viam novos oponentes com curiosidade. Ele perguntou se recebiam alguma recompensa por se tornarem mais fiéis. Ouvir isso a deixou um pouco emocional, mas quanto mais percebia que o protagonista só falava sobre presentes e dinheiro para o noivado, ela acabou ficando tonta e o deixou continuar falando até que ele terminasse de tratá-la. Feito isso, o baixo ativou suas habilidades. Aproveitando o fato de que sua energia agora fluía dentro da jovem, eles claramente suspeitavam que o haviam encontrado do nada e acabaram caindo diretamente em suas garras. Enquanto isso, Juno ainda não havia chegado onde ele lutou contra Libya, enquanto Xiao Yu ainda estava caminhando pela floresta, irritada com o quão longe o protagonista havia ido. Em uma desculpa, ela disse que estava apenas passando por curiosidade, mas ela intensificou sua técnica com um estalar de dedos, conseguindo fazê-la dizer que foi enviada por sua professora. O cavaleiro pessoal do Papa, certo de recuperar o artefato, levou o garoto a ser punido até que ele dissesse a verdade. Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo, então começou a punir, entre aspas, enquanto dizia à garota sobre suas ações quando sozinho ele havia salvado uma vila inteira de elfos, o que a fez cruzar os braços. Lídia tentou explicar que esse artefato era de grande importância para uma missão da Santa Sé. Em seguida, ela parou de falar, surpresa ao ver que o jovem estava fazendo um esforço para interrompê-la. Isso a fez ficar ainda mais chocada, e começou a falar até que o garoto explicou que era necessário para ajudá-la, sem outra escolha. Desencantada, ela aceitou e se distraiu, conversando mais sobre o Deus a quem o Papa e o porta-voz do mundo deles adoravam. Mesmo que não tivesse muito interesse, ele continuou o tópico, comentando que em seu mundo a religião era tratada de maneira diferente. Em vez de adorar os deuses, eles viam novos oponentes com curiosidade. Ele perguntou se eles recebiam alguma recompensa por se tornarem mais fiéis. Ouvir isso a deixou um pouco emocional, mas à medida que percebia que o protagonista estava falando apenas sobre presentes e dinheiro para o noivado, ela ficou tonta e o deixou continuar falando até que ele terminasse de tratá-la. Com a tarefa concluída, Lou ativou suas habilidades. Aproveitando o fato de que sua energia agora fluía dentro da jovem, Libya cai de costas com o rapaz por cima, quando rapidamente aparece na caverna. O jovem inclina a cabeça com um sorriso falso enquanto tenta descobrir o que estava acontecendo. Ele consegue reconhecer sua irmãzinha enquanto ela reclama dele por dar suas roupas para os outros e por ser tão sem vergonha. Ele fez isso para tentar explicar a Juno o que tinha acontecido, mas ela desencadeou um ataque direto nele. Apesar da surpresa, ele invocou sua espada para parar o ataque, então ele tentou novamente dizer à garota o que tinha acontecido. Mas John já tinha muito com o que se preocupar com ele. Agora o protagonista está tentando lembrá-lo de que eles cresceram juntos, então ele deveria tê-lo. Ainda mais confiante,